O número é o princípio de todas as coisas, já dizia Pitágoras. O filósofo e matemático grego Pitágoras é considerado por muitos como o pai da matemática. Ele é o fundador de uma cosmologia baseada na matemática, sem misticismo. Ao se dedicarem ao estudo da aritmética e geometria, os pitagóricos começaram a perceber que o comportamento regular de determinados fenômenos pode ser interpretado em termos numéricos ou quantitativos. Como exemplo, temos as medições que realizamos dos ciclos da natureza, o ano, as estações, os dias e muitos outros ciclos dos fenômenos vitais. A numerologia pitagórica é uma ciência que estuda e interpreta as influências dos números na vida das pessoas. Esses números podem revelar vibrações cósmicas e fornecer orientações que ajudem a trilhar o caminho da missão de vida. Todo número tem uma vibração própria, distinta e única, representando os princípios universais, através dos quais todas as coisas evoluem em ciclo contínuo. Para ele, todas as coisas podem ser transformadas em números e todas as experiências da vida estão contidas nos números de 1 a 9. São 9 números básicos que servem para formar todos os outros. Agora que já temos uma noção da importância, da influência dos números em nossas vidas, vamos aprofundar um pouco mais, trazendo mais um conceito. Vamos lá. O código secreto da natureza. A sequência divina, a assinatura de Deus, a sequência de Fibonacci. Esta sequência é uma ferramenta matemática descrita no final do século XII pelo matemático italiano Leonardo Fibonacci. Esta ferramenta tem relação com a proporção áurea, ou também conhecida como razão áurea, ou mesmo divina proporção. É um número irracional que se encontra em várias manifestações naturais e artísticas. É muito utilizada na arte, arquitetura, design e até mesmo no mercado financeiro. A sequência Fibonacci é vista como uma marca deixada pelo Criador na própria estrutura da natureza. É uma sequência realmente divina. No famoso desenho da espiral de Fibonacci, podemos ver que os quadrados seguem a mesma proporção entre si, de modo que o desenho acaba sendo uma eterna repetição de si mesmo, em versões cada vez maiores. Trata-se de uma série de números naturais, em que cada termo é a soma dos dois termos anteriores. E a razão entre dois números consecutivos aproxima-se da proporção áurea, que é aproximadamente 1,618. Esta espiral de Fibonacci pode ser vista nas flores, nas folhas, nas conchas, nos troncos de árvores, nas galáxias, no girassol e até mesmo nas pirâmides do Egito. As pirâmides de Gizé foram arquitetadas e construídas utilizando a razão áurea. E até mesmo cada bloco é 1,618 vezes maior que o bloco do nível imediatamente acima. Na sequência numérica, podemos ver que cada termo é a soma dos dois anteriores. Iniciando com 0, 0 mais 1, 1, 1 mais 1, 2, 2 mais 1, 3, e assim por diante. Então, o que eu quero chamar a atenção aqui hoje é sobre essa sequência numérica, e vocês percebam logo o início desta sequência, onde temos o número 0, o número 1 e repetido o número 1. E aí sim, depois vem o 2, o 3, o 5, o 8, o 13, 21, e aí vai seguindo a sequência.
mas o início é 0, 1, 1. Prestem atenção nas sincronicidades, porque as sincronicidades também são as coincidências significativas do universo. E não é nada por acaso. Esse 1 tem tudo a ver com outros conceitos que eu já trouxe aqui no canal. Quando nos abrimos para novos conhecimentos, cada vez mais a mente vai expandindo e você consegue fazer correlações de informações. E elas vão se encaixando como um grande quebra-cabeças. E tudo isso faz parte da expansão da consciência. Quem paga o preço por estudar, por buscar, por se abrir ao novo, cada vez mais informações vão chegando e você vai ampliando a compreensão. Então vamos entender essas coincidências significativas. Trazendo aqui o conceito do número 11. Este número 11 é muito falado para os temas das chamas gêmeas. Quem nunca ouviu falar da sincronicidade do número 1111? E quando estudamos sobre a origem desse conceito das almas gêmeas, a gente chega ao conceito da androgenia, que também faz muita correlação com os conhecimentos trazidos por Helena Blavatsky. E assim como também se correlaciona com os temas da mitologia, onde vemos casais mitológicos, Yin e Yang. E até mesmo, em várias religiões, trazem esse arquétipo do masculino e feminino em suas histórias, cada uma contando ao seu jeito. E neste símbolo tão conhecido do Yin e Yang, podemos ver que eles se encaixam perfeitamente. E quando trazemos esse conceito do Yin e Yang para o equilíbrio dos 4 elementos, nós podemos compreender ainda mais. O Yang corresponde ao elemento ar e ao elemento fogo, e o Yin corresponde ao elemento terra e ao elemento água. E fazendo mais uma correlação com os 4 naipes do tarô, temos a espada, que corresponde ao elemento ar, paus, que corresponde ao elemento fogo, copas, que corresponde ao elemento água, e ouros, que corresponde ao elemento terra. Como alcançar o equilíbrio desses 4 elementos? A espada, que corresponde ao elemento ar, é o conhecimento, o aprendizado, o intelecto, a razão. O elemento fogo corresponde à ação, à iniciativa, à vontade e também à espiritualidade. Copas é do elemento água e tem a ver com as emoções, com os sentimentos, com a profundidade, com a introspecção, com a autopercepção e o autoconhecimento, com a receptividade e com a amorosidade. E ouros tem a ver com as finanças, com a matéria, com o sustento, com a nutrição, com a materialização dos sonhos. Então, o que precisamos fazer para encontrar esse ponto de equilíbrio Yin e Yang? Nós precisamos fazer uma autoavaliação de nossas vidas. Como eu estou no meu aprendizado, no desenvolvimento do racional, do intelecto, da busca pelo conhecimento, da expansão da consciência? Como eu estou do meu lado espiritual, que representa o naipe de paus, a minha espiritualidade, a minha iniciativa, as minhas ações? Como eu estou com os meus sentimentos, o equilíbrio emocional, a minha receptividade, a minha amorosidade? E por fim, como eu estou no aspecto material?
da minha sobrevivência, do meu sustento. Tudo isso está em equilíbrio se tem alguma área da tua vida que não está satisfatória. Você precisa colocar o foco para desenvolver esta área. Ou seja, eu não posso desenvolver só um lado sem desenvolver o outro. O que adianta eu ser só uma pessoa introspectiva e espiritual se eu não desenvolvo as minhas ações, se eu não consigo ter o meu próprio sustento, se eu não desenvolvo a parte da matéria, se eu não cuido do meu corpo e das minhas finanças? Fica em desequilíbrio. Assim como a pessoa que só pensa na matéria e não cuida da espiritualidade também está em desequilíbrio. Precisamos cuidar da matéria e do espírito. Aceitar dentro de nós os aspectos yin e yang. Quanto mais nos abrimos para novos conhecimentos, ao desenvolvimento do nosso intelecto e, ao mesmo tempo, a introspecção, assimilando esses novos conhecimentos nesse exercício de busca da informação e assimilação da informação, um exercício yin e yang. Eu me abro para o novo, tenho a ação da busca do conhecimento e tenho a introspecção para assimilar o conhecimento. E nesse exercício, a consciência vai expandindo e passamos a ter uma compreensão maior dos códigos secretos da natureza e tudo vai se encaixando magnificamente. E então você começa a ter muitos insights, porque a cada informação nova que chega, você já consegue correlacionar com alguns conhecimentos que você já tinha adquirido. E com isso você vai conseguindo ampliar cada vez mais o seu entendimento. Como é o caso agora de compreender essa simbologia dos números, assim como entender essa simbologia yin-yang, a entender qual é esse mistério dos relacionamentos, e este é o segredo de toda a prosperidade. É a reconciliação e a união dos aspectos yin e yang, que por muito tempo estava distorcido de uma forma muito interessante. Todos falam que estamos inseridos num grande programa da Matrix, como um grande programa de computador. E olha que interessante, a linguagem de programação. Quem entende dessa área sabe que tudo começa na linguagem binária do 0 e 1. Olhando por este viés da tecnologia, nós podemos dizer que o programa ao qual estamos inseridos nesse sistema da Matrix é como se entrasse um vírus, ou então o sistema foi hackeado. Eles deturparam a programação. Eu estou fazendo uma analogia assim com um alcance bastante abstrato, mas que faz todo sentido quando olhamos a sequência Fibonacci. E essa sequência Fibonacci veio até mim num grande insight, onde eu estava desenvolvendo essa assimilação do conceito Yin e Yang, que eu já venho há algum tempo trabalhando nisso, pensando nos números e tudo mais, e se abriu essa informação para mim da sequência Fibonacci, quando eu bati os olhos e vi essa sequência do 1, 1, fez todo o sentido com a informação que eu tinha captado anteriormente sobre a anomalia primária. E depois que eu gravei este vídeo da anomalia primária, alguns dias depois, veio esse insight para que eu observasse a sequência Fibonacci. E então fez todo sentido, pelo menos para mim. E pelo que eu pude entender, levando para o conceito da tecnologia, esse vírus que havia entrado nesse programa da Matrix, ele foi removido. E o programa que havia sido hackeado,
ele foi consertado. Era como se o ambiente operacional, que podemos comparar ao Windows ou ao Linux, é como se esse ambiente estivesse com um pequeno defeito. E aí, todos os arquivos que eram instalados, todos os programas instalados nesse grande ambiente operacional, fosse afetado pelo ambiente onde estava. E agora este ambiente operacional está com seu funcionamento correto. Ele não está mais bugado. Só que os arquivos e os programas que estão inseridos nesse grande ambiente operacional, é como se esse ambiente sofresse uma atualização. Ele está atualizado e agora não apresenta mais um problema, sem descartar os arquivos que estavam ali instalados e os programas. Ele foi atualizado com tudo dentro. E aí, esses arquivos precisam se encaixar nessa nova atualização. Senão terão que ser descartados. E todos esses conceitos só puderam ser correlacionados e compreendidos exatamente agora na era da luz. Luz é informação, é compreensão, é consciência. E como eu já falei aí, nós estamos mergulhados no cinturão de fótons, onde as informações estão se tornando mais claras. E quando tomamos consciência, nós podemos fazer o acerto do que estava incorreto. Como é o caso dessa deturpação que havia ocorrido com o masculino e com o feminino, que podemos compreender através dos números. E todos esses conceitos trazidos desde a era da Atlântida, que foram preservados para nós, seja a numerologia, a astrologia, a sequência Fibonacci, entre muitos outros conhecimentos. Quanto mais a gente obtém informações, mais o nosso cérebro se expande e a compreensão se expande também. É simplesmente fantástico quando a gente consegue fazer essa análise e chegar numa síntese. E tudo se encaixa tão perfeitamente, até mesmo quando estudamos o cérebro e vemos o lado racional e o lado intuitivo, que precisam estar interligados para que a compreensão se expanda, para buscar o equilíbrio dentro de nós. Então, se eu me vejo uma pessoa muito racional, eu preciso buscar algo para desenvolver a minha intuição, a desenvolver o meu lado artístico. Então eu vou buscar aprender música, arte, algo mais abstrato. E se eu me vejo muito intuitiva, sem ter o lado racional desenvolvido, se eu fico só no lado espiritual, eu preciso buscar compreender através da razão as coisas. Como eu estou trazendo aqui, a gente precisa do raciocínio. O raciocínio e a intuição interligados. Eu não posso ficar só levando tudo para o lado intuitivo. Eu preciso ter o racional também. E hoje em dia nós podemos ver todo um movimento da medicina, da ciência, tentando compreender o lado espiritual, e isso é fantástico, porque já foram feitas muitas descobertas de algo que era metafísico, era imaginário, era um mistério, e muitos desses mistérios estão sendo trazidos à tona pelo lado racional. Estamos conseguindo compreender, através do raciocínio, o que é esta espiritualidade. E aí sim, a gente pode chegar a uma espiritualidade genuína, sem o aspecto do misticismo, das enganações. Nós chegamos a uma espiritualidade muito mais profunda. E quando temos essa compreensão,
começamos a perceber as sincronicidades que acontecem a todo momento. Assim como o mundo é matemático, ele é mágico também. E as sincronicidades acontecem de acordo com o nosso eletromagnetismo. Quando a gente entra no fluxo, o fluxo faz as sincronicidades acontecerem. E é assim que começamos a compreender o conceito da cocriação, de sermos criadores da realidade, que a princípio parece algo muito surreal, parece uma ilusão, um misticismo, mas para chegarmos nesse nível de criarmos com consciência, com sabedoria e responsabilidade, precisamos pagar o preço de equilibrar o nosso yin e yang, buscar conhecimento, se abrir a conhecimentos novos. Ouça, observe, assimile, faça o seu movimento de buscar e assimilar. Yin e Yang, ação, assimilação. E uma observação muito importante: quanto mais informação, mais luz, porque luz é informação, e é a informação que expande a compreensão. Precisamos estar abertos sempre ao aprendizado, porque quando você pensa que já sabe tudo, você nem imagina o quanto temos coisas ainda a aprender. Portanto, sábio é aquele que consegue enxergar que ele ainda tem muito para aprender. E aí podemos ver que quando nos fechamos dentro de uma caixa, achando que aquele conhecimento é tudo, a gente não expande a consciência. Quem não se abrir ao novo agora na era de Aquário, não vai conseguir alcançar essa energia que vai entrar. Entraremos numa era onde a mente precisa estar expandida. Se a pessoa não consegue se abrir ao novo, ela não vai conseguir acompanhar esta nova era.